Quem sou eu pra te julgar de você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs. Vamos desfrutar dos dias mais sábios, do dia 14. Não jogar pérolas aos porcos. Dá instrução aos sábios, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9, versículos 9 e 10. Se você repreende um insensato, alguém que não dá valor às preciosas instruções, acaba atraindo para si inimizade e rancor. No Sermão do Monte, Jesus disse: não deis aos cães os que é santo, e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltem-se, vos dilacerem. Mateus capítulo 7, versículo 6. No versículo 8 de Provérbios lemos: não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Por isso, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Deus derrama abundantemente a sua graça a quem quer. A quem tem sede, sem dinheiro e sem preço, ele faz o desejoso deleitar-se em finos manjares. Isaías 55, versículo 1 e 2. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos oprimidos. Salmos 34, 18. Se você for sábio, venha até o Senhor com um espírito humilde, um coração quebrantado e uma alma sedenta. Dessa forma, com certeza você crescerá em prudência. Abra o seu coração para esse comportamento. Lembre-se, as instruções prudentes, na hora certa, são mais valiosas que o ouro, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Valorize a repreensão de quem realmente quer seu bem. Não rejeita o feedback de quem ama você. Isso, de fato, fará você crescer e amadurecer. Abra seus ouvidos e prospere. Obrigada, irmãs, pela leitura e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estar com vocês para desfrutarmos da pura palavra do Senhor. Nós estamos lendo o Êxodo e hoje nós vamos ler os capítulos 37 e 38. Que todos nós possamos trazer, toda a realidade dessa construção do tabernáculo, para o nosso viver diário. Sabemos que esse tabernáculo aí tipifica a igreja. Então, nós aprendemos muito, com tantos detalhes que nós estamos vendo aqui em Êxodo, E hoje nós vamos ler a Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa da proposição, o candelabro, o óleo da unção. Então, vai ser muito maravilhoso. Convido você a ficar com a gente. Se você pode acompanhar na Bíblia, é muito bom, tá bom? Mesmo que seja uma outra versão, é sempre bom a gente ler junto,
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada pela palavra que está aberta para Filadélfia. Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Nós só temos o seu nome e a tua palavra. Senhor, temos pouca força, mas estamos separados. Os muros, né, que separam a igreja do mundo. Nós lutamos para que Deus continue estabelecendo o seu governo por meio da palavra profética, por meio das ferramentas que o Senhor nos deu, que é a comportagem, a imersão, o grito de guerra e outros vários milagres que têm acontecido no nosso meio. Que o Senhor tenha liberdade para operar dentro dos muros de Jerusalém. Senhor Jesus, nós acolhemos a palavra e permitimos que ela trabalhe em nosso interior. Fala conosco nesta manhã, Senhor, trazendo vida, ânimo e vigor para todas nós. Abençoe cada irmã, cada família, Senhor, que está desfrutando da sua palavra. Amém. Aleluia, irmãs. Senhor, acrescente tudo que você precisa aí, saúde, paz, alegria, segurança, né? Que o Senhor possa ouvir as suas orações, amém, irmã? Vamos prosseguir com o Senhor nesta jornada, né? Até a sua volta. Aleluia. Vamos lá então, abrir nossa Bíblia? Êxodo, capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Versículo 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição, versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também ele fez uma borda ao redor da largura de 4 dedos e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa. Os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras, as suas taças, em que seriam oferecidas as libações. O candelabro, versículo 17. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele,
e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas, as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro, com todos os utensílios. O altar do incenso fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele, revestindo-o de ouro puro. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos para que se pudesse levar ao altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Capítulo 38, versículo 1. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 metro. Nos 4 cantos, colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar. E o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também, para o altar, uma grelha de bronze em forma de rede ao rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. O átrio e o cortinado. Versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 13, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 13, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido.
O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Versículo 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contados pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiebe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, a metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Terminamos aqui a leitura. Agora vamos aos nossos comentários, que vai abrir bastante a nossa visão, tá certo? Vamos lá, então. Estou fazendo uso da Bíblia King James e suas notas. Vemos as suas medidas, né? Tudo era medido. Isso é tão interessante, né? Mas saber que tudo tem medida. Então, na igreja, trazendo para nosso viver, né, atual, a igreja, ela tem governo, então ela tem medidas. E tudo foi feito de acordo com o plano de Deus, né? O Senhor nos colocou na igreja para edificá-la. A Arca da Aliança foi construída para guardar os 10 mandamentos e simbolizava o pacto de Deus com seu povo. Note que essa arca era de madeira de acácia, né? E a madeira aqui tipifica a natureza humana. A Arca da Aliança simbolizava o pacto de Deus com seu povo. Havia em sua cobertura uma tampa chamada de propiciatório e sobre ele tinha 2 querubins de ouro. A arca era o objeto mais sagrado de Israel e foi guardada no lugar santíssimo do tabernáculo, no Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote entrava ali uma única vez no ano e aspergia sangue no propiciatório a fim de expiar os pecados de toda a nação. Então, esse sumo sacerdote que entrava uma vez no ano, com sangue na mão, né, para aspergir no propiciatório, tipifica o próprio Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Através do sangue de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, que é o nosso espírito, né? E ali ter comunhão com o Senhor, né? Sem o sangue, não tem como entrar no Santo dos Santos, né?
Então, o Senhor Jesus hoje é esse sumo sacerdote que nos leva até Deus, né? E nós podemos entrar não só uma vez no ano, mas toda hora que você quiser entrar no Santo dos Santos, você pode, porque o sangue de Jesus, né, que foi derramado na cruz, ele abriu o véu que dividia o Santo dos Santos do santo lugar. Então, nós hoje podemos entrar o tempo todo, tá? No Santo dos Santos, porque Jesus morreu por nós, deu sua vida por nós, e o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados, né? Então, uma vez que nós estamos diante de Deus, nós podemos usar esse sangue e entrar no Santo dos Santos, para ali termos comunhão com o nosso Senhor. São muitos os detalhes, a gente vai falar agora um pouco sobre o altar do holocausto. Na construção do tabernáculo, Moisés organizou os passos, mas havia uma supervisão. Quem que supervisionava esse projeto? Itamar. Isso traz uma lição para nós. Todos nós possuímos talentos e habilidades diferentes, certo? Deus não pediu a Moisés para construir o tabernáculo, mas para motivar os hábeis a fazê-lo. Então, nós devemos buscar a oportunidade de servir a Deus com a capacitação que Ele nos deu. Todos nós podemos servir ao Senhor. Amém? Eu gosto muito da passagem de 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, porque ele fala a respeito dos dons espirituais. Servir ao Senhor é para todos. O Senhor deu habilidade para cada um de nós. E nós, como pedras vivas, né, como esses materiais do tabernáculo, estamos edificando. E cada um dentro da sua função. E não queremos ser superiores, sem inveja, né? E também valorizando o serviço de cada irmão. Então, no tabernáculo nós temos pessoas hábeis, trabalhando. Uma em ouro, tem prata, tem bronze, em madeira, né? Todos eles tiveram a sua contribuição para erguer esse tabernáculo. Então, assim somos nós hoje no Novo Testamento. Nós estamos edificando a igreja, né? Cada detalhe aqui foi feito por mãos humanas, né? A Arca da Aliança, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, o óleo sagrado foi feito pelos perfumistas, né? O altar do holocausto, a bacia de bronze, o átrio cortinato. Então, tudo foi feito por mãos humanas, mas obedecendo todas as medidas que o Senhor havia estabelecido. E debaixo de uma organização, né? Debaixo de uma orientação que foi Moisés, né? Então, Moisés buscou pessoas hábeis, cada uma dentro da sua habilidade, pôde ter a sua contribuição para que tudo fosse feito, né? Nós poderíamos conhecer cada detalhe aqui e saber os significados de cada coisa, mas o importante para nós é saber que nós que estamos edificando, né, veja como edifica, né? Nós temos que edificar de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Tem serviço para todo mundo, né? Mas cada um veja como edifica, certo? Não com ouro, não com... tem que ser de acordo com o que o Senhor quer, né? Então, o Senhor precisa da nossa colaboração, né? Para que a igreja seja edificada. Então, vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, né? Trabalhar em nosso coração, nos governar para que essa igreja seja edificada. Que o Senhor possa voltar na nossa geração, viu, irmãs? Não sejamos cristãos de aparência, né? Mas sejamos cristãos que vivem a realidade do reino dos céus. Aqueles que são governados por Deus. Nossa luta é trazer o maior número de pessoas para dentro dos muros de Jerusalém para edificar a igreja.
No capítulo 38, versículo 8, nós vemos a bacia de bronze e como ela foi feita. Então, o único versículo que fala sobre a participação das mulheres aqui. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Então, havia ali um serviço das irmãs. E houve também uma oferta das irmãs para que a bacia de bronze fosse feita. Interessante, né? De falar, por que espelho? Porque o espelho, naquele tempo, não é como o de vidro que a gente tem hoje, né? Era de bronze. Então, aqui nós vemos algo bastante interessante, né? Havia mulheres que se reuniam e elas ministravam à porta da tenda do encontro. E houve aqui uma oferta para que fosse feita a bacia de bronze. Então, percebe, irmãs? Nós, mulheres, temos a nossa participação aqui também, né? Servindo e ofertando, né? Então, muito bom. Depois foram feitos o átrio e o cortinado. Então, aqui a gente viu muitos detalhes, né? Para essas cortinas, as medidas todas corretas. O tecido era de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, né? O bronze tipifica a morte de Jesus, né? Ó, Senhor Jesus. Então, as bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata, que tipifica a redenção do Senhor, né? O cortinato da porta da átria era de obra de bordador. Então, era algo assim, trabalhoso, era um bordado, né, feito à mão ali. Era de pano azul, uma cor celeste, né? Era feito de pano azul, púrpura, carmesim e linho retorcido. Então, tem todas as medidas, o tecido, né, dessas cortinas. E, por fim, nós vemos a enumeração das coisas do tabernáculo, né? Então, houve participação ali de cada tribo, né? A contribuição de cada serviço de cada tribo, sob a direção de Itamar, que era filho de Arão. Então, todo serviço tem alguém para dar uma direção ali, né? Então, ele não é superior a ninguém, mas todo o nosso serviço precisa ser direcionado. Então, nós devemos trabalhar em conjunto, né? Seguindo uma orientação. Então, graças ao Senhor por cada palavra que a gente está lendo, que a gente possa trazer para praticar. Você viu como a Bíblia é prática, né? Nós conhecendo o significado de cada detalhe, nós podemos trazer para a nossa experiência atual, né? Então, que nós possamos servir ao Senhor com temor, né? Em conjunto com os irmãos, sendo revestido de ouro, porque todo o material ali era revestido de ouro. Porque tudo que é humano ali é revestido de ouro, né? Então, a madeira de acácia era toda revestida de ouro, certo? Então, e o ouro tipifica a natureza divina. Então, que cada uma de nós possamos servir, né? Revestidas da natureza divina, né? Ou seja, governada pelo nosso Senhor Jesus. E debaixo de orientação. Isso para nós é uma proteção, certo? Louvamos ao Senhor por isso. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma leitura bíblica. Bom dia, Vera. Bom dia, amadas irmãs e ouvintes. Vamos para mais uma leitura da Bíblia. Hoje, dia 14 de fevereiro, nós vamos ler Salmos, capítulo 34, versículo 11 ao 22. Vamos ler também Provérbios, capítulo 9, versículos 9 e 10. E vamos ler Mateus, capítulo 28. Ó Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura, Senhor. Vamos para Salmos, então. Salmos 34, versículo 11. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Onde está o Senhor dos que têm o coração quebrantado? Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Continuando a leitura bíblica de hoje, vamos então para Provérbios, capítulo 9, versículo 9 e 10. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Agora, Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca, como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Os judeus subornam os guardas. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Para a grande comissão, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, terminamos a nossa leitura de hoje. Até amanhã, irmãs, com mais uma leitura da Bíblia.
Até amanhã. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Origem da Injustiça. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A colheita da messe. Continuando em Apocalipse 14, lemos: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse trecho fala sobre a ceifa da messe, da totalidade dos cristãos. A ceifa se refere ao arrebatamento da maioria dos santos, que acontecerá no final da grande tribulação, o que significa que eles passarão pela grande tribulação. O arrebatamento das primícias ocorrerá antes da grande tribulação, e o da messe apenas no fim dela. O segundo arrebatamento está descrito em 1 Tessalonicenses. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, declaramos isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa porção fala dos que estiverem vivos na vinda do Senhor. Isso é dito também porque alguns já foram arrebatados como primícias. Senhor, o nosso desejo é fazermos parte desses que serão arrebatados antes da grande tribulação, de sermos essa primícia para o Senhor, pessoas que vivem hoje para Ti. Senhor, concede essa graça para nós, ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs, que Deus abençoe vocês, desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que nos concede, pelo pão de cada dia. Ó Senhor Jesus, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros, Senhor. Ó Senhor Jesus, acampe seus anjos nos lugares que tá tendo enchentes, Senhor. Proteja as casas, as famílias, seus filhos, seus animais. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, também nos lugares onde há guerra, Senhor. Proteja todas as famílias, Senhor, todas as crianças, todos os idosos.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os ouvintes, todos os irmãos, seus familiares, suas casas, seus filhos, seus trabalhos, suas viagens, seu retorno, seus inventários, nossa cidade de Caetité, região e município, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes. Senhor Jesus, acampe seus anjos, Senhor, na casa, os adolescentes, todos os estudantes que vai estar voltando às aulas, Senhor. Ó Senhor, Senhor Jesus, todas as crianças, todos os idosos, todos os casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanato, todos os abrigos, todas as pessoas de rua, morador de rua, Senhor Jesus. Abençoa essas pessoas, Senhor. Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os UTI, todas as CTI, todas as pessoas que estão internadas, todos estão entubados, todos estão isolados, todos que estão acamados em casa. Abençoa seus acompanhantes, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as famílias que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração de cada um, seus familiares. Ó Senhor Jesus, todos os processos, todas as audiências, todas as pessoas que levam cedo para ir para os seus trabalhos, todos os currículos, livres, Senhor. Todas as pessoas de acidente, de sequestro, de roubo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, a minha casa, minha família, meus filhos, minha saúde. Abençoa minhas orações. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todas as mães que têm seus filhos, Senhor. Abençoa que não tem nada para dar seus filhos para comer, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa para que todas as pessoas que estão sem emprego, que possam arrumar um emprego, Senhor, para sustentar seus filhos, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigada pelas minhas orações, obrigada pela sua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. A teus pés, Senhor, quero estar e regá-los quando eu chorar, com os cabelos os enxugar, com unguento ungí-los e beijá-los. Te amo, Jesus, te amo. Desperdiço a vida e tudo em ti. Se derramo por unguento sobre tua cabeça e pés, pois eu te amo. Quão precioso és. Com um
eu te amo, quão precioso Qual profeta pode saber quem eu sou e quem é meu ser? Sou apenas uma mulher pecadora, indigna de ungir-te, mas te amo, Jesus, te amo, mas te amo, pois mais perdoada fui. Se derramo por unguento sobre tua cabeça e pés, pois me amaste, quão precioso és. Com amor teus pés vou lavar, com minha glória os enxugar, beijar onde se vão ferir, meu amor e minha glória, por te ver tu. Te amo, Jesus, te amo, meu amor e glória ver tu por ti. oh, recebe meu unguento, É o que tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro sem par. te amo, Jesus, te amo, Meu amor e glória ver tu por ti. Oh, recebe meu unguento, é o que tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro